O método, nós vamos detalhá-lo hoje. Nós apresentamos ali um método chamado Soil Conservation Service. Hoje, ele continua sendo um dos métodos, um dos modelos hidrológicos mais usados no mundo inteiro. Por isso que a gente escolhe para ser utilizado também na nossa disciplina. Mas é um dos modelos mais empregados no mundo inteiro. Ele é mantido por uma instituição americana, do governo americano, chamado NRCS, Natural Resource Conservation Service, Serviço de Conservação dos Recursos Naturais. E vocês perceberam no vídeo que a chuva, de fato, neste modelo, e todo modelo é uma representação simplificada, né? Quando a gente fala em modelo, a gente não vai esperar que aquele modelo traga todo o detalhamento, todas as minúcias do sistema. Claro que não. O modelo é, por essência, algo simplificado, é uma representação simplificada. E ali, naquele modelo, a chuva compreende 3 parcelas: a parcela de perdas iniciais, ou de interceptação, ou de abstrações iniciais, uma outra parcela referente à infiltração e a parcela remanescente, que a gente chama de precipitação efetiva. E o modelo, ele estabelece um critério para a gente estimar a precipitação efetiva. Para o engenheiro civil, o que mais interessa é a parcela efetiva. A parcela que fica interceptada pode até ser útil em algum propósito outro, mas não para você cuidar de um sistema de drenagem urbana ou de drenagem rural. Quando você se lança a elaborar um projeto de drenagem, você está preocupado com o volume que escoa. Pode chover bastante, e mesmo chovendo bastante, não escoar tanto. Por quê? Porque, como a Inês disse, pode ser que o solo seja bastante acolhedor dessa água. E se a gente tem um solo com boa capacidade de absorção de água, a parcela que excede, ou a parcela efetiva da chuva, se torna pequena. O processo de infiltração é o que vai mitigar ou acentuar o escoamento. Como assim? Se infiltra pouco, escoa muito. Se infiltra muito, escoa pouco, né? Essa é a lógica. Quanto mais expressiva a parcela de infiltração, menor a parcela excedente. Quando a gente fala em planeamento urbano sustentável, a gente tem algumas técnicas ditas compensatórias, e essas técnicas compensatórias elas podem ser abrigadas em 2 grandes grupos, em 2 grandes categorias. Uma que prestigia os processos infiltrativos, e a outra categoria é aquela que prestigia os processos de armazenamento. Hoje nós vamos cuidar da primeira parte. Então, o que é a infiltração? Infiltração é a água que atravessa a superfície do solo. Eu tenho aqui a superfície do solo, a água que está na superfície, procedente da chuva, tem a oportunidade de ingressar nesse solo. Ingressar nesse solo significa suprimir conteúdo hídrico para um eventual escoamento. A lógica é aquela da conservação quantitativa da água. A parcela que infiltra, ela tende depois a percolar. Percolação é o deslocamento da água já no interior do solo. Quando a água ingressa no solo, eu me refiro aí ao processo de infiltração. Quando a água já no interior do solo, nele se desloca, eu reporto esse processo como sendo de percolação.
A gente já conhece essa figura, ela esteve conosco lá no nosso exercício da segunda lista, né? Eu pedi que vocês identificassem as zonas, né? E aí nós falamos que a primeira zona, medida a partir da superfície do solo, é uma zona vadosa, uma zona aerada ou uma zona não saturada. Por quê? Porque neste solo eu tenho tanto partículas sólidas, quanto um conteúdo líquido de água, quanto um conteúdo gasoso, o ar. Eu não tenho vácuo no solo. Ou eu tenho ar, ou eu tenho água, ou eu tenho as partículas do solo. E pode ser um solo granular, como a areia, ou um solo coesivo, como a argila. A gente fala em textura do solo, varrendo essas três terminologias. Silt, como uma granulometria intermediária entre a areia e a argila, areia e argila. Então, a gente fala em textura do solo, mencionando solo arenoso, ou solo silto-arenoso, ou solo argilociltoso, ou solo argiloso. Então, a gente nomenclatura o solo fortemente em função da textura, porque a textura do solo vai condicionar a capacidade desse solo de promover processos infiltrativos. Quando, descendo aqui na figurinha, a gente encontra o nível d'água, que a gente entende é que a partir daí, descendo mais, a partir daí, descendo mais, eu vou encontrar já não espaços preenchidos pelo ar. Eu não vou ter mais essa parcela de ar. Eu vou deixar de ter um sistema trifásico e passo a ter um sistema bifásico. Agora eu só vou ter água no estado líquido e partículas sólidas do solo. E aí eu tenho água subterrânea, e aí nós vamos falar em aquíferos. E, no primeiro momento, é um aquífero livre, um aquífero sujeito à pressão hidrostática, e mais adiante, mais profundamente, quando atravessar uma camada confinante, a gente vai encontrar os aquíferos confinados, cuja pressão já não respeita, já não obedece à lógica da pressão hidrostática. Quando a gente fala em pressão hidrostática, vocês entendem o quê? Pressão hidrostática. Gabriel, o que é pressão hidrostática? Vocês me escutam? Sim. Gabriel tá aí, não? Eu vi o nome dele aqui. Oi, professor. O que é pressão hidrostática? É a pressão que ocorre no interior, acho que no interior dos líquidos, né? Tem alguma coisa a ver com o líquido. Uma Certo, parte. e o que significa? E o que significa pressão hidrostática? Ivens, o que significa pressão hidrostática? Professor, é a pressão que alguma coluna de água, no caso, por exemplo, faz em algum ponto, que é medido por aquele, que é medido por aquela fórmula, que é medido por aquela fórmula ρGH. Ou gama H, né? Já que o gama é igual a ρg, ok? Tá certo? Então, a pressão hidrostática é aquela pressão que evolui linearmente com a camada de água. O gama é o peso específico da água. O H
é a altura da lâmina d'água acima daquele ponto em que eu estou apurando a pressão hidrostática. Então, pressão hidrostática é igual a gama H. Mas o gama, peso específico, é igual ao ρ, que é a massa específica, vezes o G. O que é que significa o G? Gabriel, o que é que significa o G? É gravidade, né? Aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade. Muito bem. Aceleração da gravidade. Ok. Quando a gente se encontra aqui nessa zona saturada, tudo isso aqui é zona saturada, esta expressão é válida. Aí, essa expressão não é sempre válida, não? Não. Quando nós estamos num aquífero confinado, essa expressão ela não é obedecida. Por enquanto, nós vamos tratar da zona saturada em aquífero livre. Lá adiante, no capítulo derradeiro da nossa disciplina, nós vamos tratar de aquíferos mais complexos. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês compreendam é isso. A infiltração acontece, a água percola e abastece aquíferos livres. Nós temos a destacar, logo acima da superfície livre, que a gente chama do nível do lençol freático, logo acima e um pouco espesso, essa franja de capilaridade, ou franja capilar. Essa franja capilar é uma espessura no solo em que a água consegue ascender, subir, ascender por capilaridade. E a capilaridade é um fenômeno que está associado à tensão superficial. A gente tem uma interação entre a água e o grão do solo. A água interage com o grão do solo. Como a água tem uma adesão, a água tem uma adesão ao grão maior do que a coesão intermolecular, ou seja, coesão entre as moléculas de H2O, a adesão é maior do que a coesão, a água consegue subir. E essa ascensão, essa subida da água, a gente chama de ascensão capilar. Estejam bem atentos a esse conceito. A ascensão capilar está condicionada à tensão superficial. Nós vamos estudar o processo da infiltração também usando o modelo, também usando uma abordagem simplificada. Quando a gente fala em simplificar as coisas, não significa em torná-la simplória, em torná-la simplista. Não, a gente reconhece a complexidade do sistema, no entanto, a gente enfrenta as demandas de um projeto de engenharia considerando apenas o que é essencial. Quando eu transformo um sistema no modelo, eu tenho que ter muito cuidado, muita delicadeza para destacar o que é efetivamente importante, destacar o que é essencial e deixar os aspectos de menor relevância fora do meu modelo. É assim que a gente lida com a modelagem hidrológica. Modelagem hidrológica, sim, é uma representação simplificada, mas ao simplificar a representação, eu devo prestigiar os aspectos efetivamente relevantes. Esses conceitos que nós mencionamos há alguns dias, vocês mantêm com boa lembrança, né? Quando a gente fala em saturação, capacidade de campo e ponto de murcha, mencionei um dia desse, mas pergunto. Lembram bem? Ninguém esqueceu? Nós vamos precisar deles logo, logo. O que é maior? É a capacidade de campo ou é o ponto de murcha? O maior grau de umidade no solo, você fala?
O conceito capacidade de campo de murcha é um conceito referente à umidade, não é não? Quando a gente Sim. fala em capacidade de campo, é um teor de umidade. Quando a gente fala em ponto de murcha, também é um teor de umidade. Qual é o maior? É a capacidade de campo ou é o ponto de murcha? Que apresenta maior umidade no solo é a capacidade de campo. Certamente é uma capacidade de campo. Muito bem. A Inês não vale não, que a Inês é... Tá certo, fica caladinha. Estou brincando, brincadeira. Brincadeira. Mas, de fato, a capacidade de campo é maior do que o ponto de murcha. Capacidade de campo é o conteúdo de umidade sujeito à força da gravidade. Vocês lembram da analogia que nós fizemos com a esponja, que é embebida completamente por água, e essa água é drenada por gravidade? A quantidade de água que aquela esponja consegue segurar após a drenagem por gravidade, a gente denomina de capacidade de campo. E o ponto de murcha está associado à limitação que as plantas têm de extrair água por sucção. Vai chegar um ponto em que o teor de umidade não mais viabiliza a sucção da água para prover os processos fisiológicos da planta. E a gente diz que, opa, atingiu-se aí o ponto de murcha permanente. Saturação é um conceito que vocês já trazem lá da mecânica dos solos, né? Quando a gente diz que um solo está saturado, é porque todos os poros, todo o espaço intersticial apresenta água. Se a gente compara o solo nas suas diferentes texturas, argila, silt, areia, a gente vai perceber que a curva de umidade e a capacidade de succionar essa água, ou, melhor dizendo, a pressão demandada para o succionamento dessa água, varia. É mais fácil você succionar a água no interior de um solo argiloso ou no interior de um solo arenoso. A Ana Geurini está aí, sim, né? Ana? Ative o seu microfone, por favor. Anísio, ela respondeu no chat. Pois é, eu vi aqui. Eu estou olhando a resposta dela, ver se a resposta está certa. O que foi que eu perguntei a ela? Ah, sim, mas ela não respondeu, não. Respondeu? Eu fiz a pergunta? Não, você só chamou. Eu também entendi Ah, assim. vou fazer a pergunta agora. Ana, você responde no chat. A gente interage bem aqui no chat. Eu vim abrir aqui. Quando eu exibo aqui, vocês estão vendo o chat, o meu, na minha tela? Sim. Sim, né? Tá. Mas a pergunta, Ana, olhando para esta figura, é mais fácil eu succionar água no interior do solo argiloso? Ah, eu fiz a pergunta, sim. A pergunta eu fiz, Inês. É mais fácil eu succionar água no solo argiloso ou no solo arenoso? Qual é a resposta? Olhando para essa figura. A figura ela é eloquente, ela fala. Ela, ela nos diz tudo. Pode escrever. É mais fácil eu succionar água num solo argiloso ou num solo arenoso?
figura, fica mais fácil de você responder. Eu não quero que vocês decorem a figura, mas quero que vocês sejam capazes de ler a figura. Ah, mas eu só leio o texto. Não, a gente tem que aprender a ler figura. Daqui a pouco a gente tem que aprender a ler pensamento. Mas figura, gráfico, um desenho, um diagrama, um texto, tudo isso a gente tem que ter capacidade de ler. Lendo essa figura, qual é a resposta? Ana, por gentileza, só para a gente acelerar aqui o tempo. Ela já respondeu. Mas eu não recebi. Acho que é o arenoso. Está correto. Tá certo? Certo. Mais fácil treinar um solo arenoso. Verdade. Muito bem. O que é que chama a atenção de vocês? Aí peço que todos participem, mas ativamente. O que é que chama a atenção de vocês nesse gráfico? Dentre outras coisas, o que é que... A pressão negativa. A pressão negativa, exatamente. A pressão negativa. E a pressão negativa sugere o quê? O movimento ascendente. Eu não posso fazer pressão negativa para descer, não? Então. Você já soube de algum caso em que, para descer, eu tenho que succionar? Descer, succionar? Sim. É possível ou não? É possível, sim, é possível. É possível. Dá uma pressão A questão não é propriamente, quero que todos acompanhem aqui. A questão não é propriamente subir ou descer, tá? Quando eu falo em sucção, significa que eu estou exercendo uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Pressão atmosférica é 1 atm. Quando a minha pressão é 0,9 atm, e eu estou num ambiente submetido a 1 atm, se eu exerço 0,9 atm, significa que há uma sucção de quanto? De 0,1 atm, ok? E essa pressão é negativa. É uma sucção, ok? Então, toda sucção é negativa. Você poderia até fazer uma crítica que, já que é sucção, por que eu coloquei o sinal negativo? Porque já é uma redundância. É uma redundância, mas só para manter a figura com bastante clareza, tá certo? Mas toda sucção tem que ser negativa. Okay? Muito bem. Ana, de fato, é mais fácil você drenar uma areia do que a argila. Se você acompanhar a curva de umidade da areia, você diz assim, para drenar a água de uma areia com 20% de umidade, eu preciso de uma pressão menor do que aquela que seria necessária para succionar uma argila com o mesmo teor de umidade. Vocês compreendem o que eu falo? Vocês compreenderam? Considerando o mesmo teor de umidade, quando eu encontro a curva da areia, eu localizo aqui uma pressão que é menor, e quando eu falo em menor, esqueçam sinais, porque sucção já é negativo, tá? Eu coloquei aqui o sinal negativo só para reforçar essa compreensão de vocês. Então, você vai dizer que há um esforço de succionamento menor do que aquele que seria demandado caso eu estivesse lidando agora com um solo argiloso.
Inês, para agricultura, em geral, qual é o solo melhor? É o solo arenoso ou é o argiloso? Se o cultivo O demandar, médio. se o cultivo demandar muita água, porque depende da cultura. Tem culturas que são xerófilas, né? Mas uma cultura hidrófila, que seja no solo argiloso ou arenoso. Anísio, depende da cultura, sim, mas tem uma característica que quando ela começa a ou encher o grão, ou então a fruta começa a se formar os açúcares nela, né, os sólidos totais, ela Sim. precisa de menos água para poder esse indicador de açúcar ele subir, esse teor de açúcar subir, né? Então depende muito da fase da cultura também, né? Não só a cultura como a fase em que ela se encontra. Mas geralmente se prefere trabalhar com solo de textura média, né? Porque ele consegue armazenar, né? Continuar nessa capacidade de campo e conseguir infiltrar também, porque também é importante a infiltração da água, a percolação, né, no caso, dessa água no solo, para também não encharcar facilmente. Olha Deu para aqui, entender? textura média, né? É, Tem a ver com um ensinamento que a gente escuta desde criança, né? Que a razão está no meio, né? é. Os extremos não Se eu tenho são muita bons, areia, eu não consigo armazenar muita água nesse solo, né? Se eu tenho muita argila, ele pois encharca facilmente. os extremos não são bons companheiros. Não. Na Extremos, agricultura, para dar exemplo, vocês compreendem isso? Assim, do ponto de vista didático, o aluno entender, a gente vai logo para os extremos. Quando eu perguntei aí a Ana Geurini sobre o solo, eu peguei logo dois extremos, exatamente para a gente não ter dúvida, né? Peguei dois extremos. Dei o exemplo da argila em confronto com a areia. Mas para a agricultura, eu não posso prestigiar só o armazenamento de água. Ah, opa, eu quero água, 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 água. A planta morre se houver excesso de água. Ah, mas se por outro lado eu vou para um solo arenoso, e esse solo altamente drenável, ou seja, consegue extrair água, apesar de ter um teor baixo de umidade, aí você diz, opa, então a água vai se perder com muita rapidez. Eu nem quero o extremo da abundância de água, nem o outro extremo da escassez hídrica, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma textura média, é que a gente tenha atenção à fase, né? E que, Dionísio, de forma controlada, a drenagem. Quando você faz um projeto de irrigação, ele é sempre de irrigação e drenagem, né? Dionísio, Diga. essa pressão aí que você está apresentando, no caso negativa, redundante, mas, né, questão da sucção, ela serve para avisar quando, que a gente tem aparelhos, né, para avisar quando deve, essa pressão, quando não está na referência, né, que a gente busca, dependendo do solo e da cultura, aí ela indica quando irrigar, o momento de irrigar. Não quanto nem como, mas é o momento de irrigar. Quando estiver chegando aqui perto, ó, eu já estou precisando de muita pressão. Então, eu administro a água aqui nessa fase, né? Isso. Muito bem. Observem bem a capacidade que cada um de vocês tem que adquirir para interpretar a figura. Eu posso colocar essa figura não para decorar, mas para interpretá-la. Muito bem. Grato aí pela colaboração, Inês. Tá certo? De rien. Je vous en prie. Há um parâmetro, um conceito importante que muitas vezes é usado, e aí eu já antecipo, de forma equivocada, mas eu peço que vocês já eliminem o equívoco do futuro. Então, a gente vai explicar o significado de cada coisa para que vocês não cometam equívoco que muitos cometem. Falar em taxa de infiltração e confundir essa taxa de infiltração com a capacidade de infiltração, certo? Quando a gente fala em taxa de infiltração,
é aquilo que, de fato, acontece. A água infiltra a uma determinada taxa. Normalmente, essa taxa é expressa em milímetros por hora. Quando a gente fala, por outro lado, em capacidade, capacidade é aquilo que potencialmente poderia acontecer. O solo tem uma grande capacidade agora de infiltração, mas não está acontecendo infiltração. Por quê? Porque não tem água, né? Você diz assim, eu tenho uma grande capacidade para aprender. Mas eu não estou aprendendo. Por quê? Porque não estou estudando, né? Assim é o solo. Eu posso ter uma alta capacidade de infiltração, no entanto, a taxa de infiltração ser baixa, né? E aí a gente esclarece nessa figura. Peço que vocês estejam atentos, porque em questão de prova, de exercício, eu coloco uma, coloco a outra, e o aluno só foi pegadinha, não foi pegadinha, né? O que é pegadinha é o descuido, a desatenção do aluno, muitas vezes. E quando você, no exercício profissional, comete esse equívoco, isso precariza muito a sua imagem, né? Suja muito. Se você confunde numa discussão acadêmica um conceito com outro, isso realmente danifica o seu conceito. Mas, enfim, o que é taxa de infiltração? É aquilo que, de fato, acontece. Quando a gente fala em capacidade de infiltração, é aquilo que poderia acontecer caso não houvesse nenhuma restrição hídrica. Esta curva que a gente exibe aqui, tracejadamente, é a capacidade de infiltração. Eu pergunto a Júlia, nesse instante bem aqui, instante T, qual é a taxa de infiltração no instante T? Qual é a taxa de... Mas é em valor, em número que o senhor quer? Não, você só diz como eu obtenho nessa figura, até porque nessa figura eu não coloquei nenhum número. É a Mas interseção das duas, né? Não do eixo Vamos lá. vertical com a Qual é a horizontal. taxa de infiltração? Qual é a taxa de infiltração no instante T? Aí o que é que eu faço? Eu pego bem aqui, marco o tempo T, e aí, depois? Pode dizer que eu vou fazer... Aí vai prolongando até aquela linha preta lá em cima, aquela... Você ouviu a pergunta? Não é, não? É a taxa de infiltração. Não, você ouviu a pergunta? O senhor perguntou qual era a taxa de infiltração. Isso, eu perguntei qual era a taxa. Aí você disse que eu vou fazer o quê? Professor, Primeiro, na minha... se tem chuva, não é não? É ou não é? É. Quando eu pergunto qual é a taxa... Me diga uma coisa, aqui no meu quintal tem uma área que está gramada agora. Porém, aqui onde moro não está chovendo. Qual é a taxa de infiltração neste momento? 0. Zero. Taxa de infiltração nesse momento é zero. Porém, se eu perguntasse a você qual a capacidade de infiltração lá do solo gramado que eu tenho aqui no jardim de casa, você diria o quê? Opa, tem lá uma capacidade. Aí eu iria olhar na tabela lá o CM, de acordo com as características do solo. Pois é. Aí você diz, nesse instante T não está chovendo. Olha aqui quando é que está chovendo. Nesse período entendi. aqui está chovendo. Uhum. Neste período aqui está chovendo. Neste período aqui não está chovendo. E aí você não adianta se dar ao trabalho de subir para identificar a interseção da curva, porque essa curva se refere à capacidade. Ok? Estejam muito entendi. Outra coisa que a gente observa nesta figura é que o escoamento não acontece imediatamente após o início da chuva. Começou a chover neste instante. Olha aqui, nesse instante temporal, começa a chover. Porém, se você observar a infiltração, ela não acontece. Ou acontece?
Acontece não, só vai acontecer no ponto B. Só começa a acontecer o quê? No ponto B, formar Não. a lâmina. No ponto B começa a acontecer o escoamento É o escoamento do ponto B superficial. ao C. Mas a infiltração é anterior ao escoamento superficial. É no ponto A, né, não? Na realidade, a infiltração começa a acontecer após a interceptação, ok? Depois pago. Depois que eu cumpro a dívida da interceptação, é que começa a haver infiltração. É um pouco depois do início da chuva. Um pouco depois do início da chuva. Por quê? Você acha que a chuva alcança primeiro a copa das árvores ou primeiro ela alcança a superfície do solo? O que vocês acham? A copa. A copa. Então, eu tenho aqui uma parcela de interceptação. E aí, alguns segundos depois, ou alguns instantes depois, é que a água. Então, essa diferença aqui é pequena. No nosso modelo, a gente vai desprezar, a gente vai desconsiderar. Nessa figura, ela está sendo desconsiderada. A gente está considerando nesta figura, de forma simplificada, porque todo modelo é uma representação simplificada, e aqui sim, a infiltração ela é um processo consequente, imediatamente consequente ao início da chuva. E aí, durante todo esse período, Armando, eu tenho infiltração, embora a gente saiba que entre a chuva e a infiltração ocorre uma diferença muito, muito pequena no tempo referente à interceptação, ok? Vamos guardar essa ideia sempre de que o modelo é uma simplificação do sistema. Mas, enfim, aqui na figura eu considero que tudo isso aqui seja tempo de infiltração, e aí, no ponto B começa a ocorrer escoamento superficial. Por quê? O que foi que deflagrou Professor, o início do escoamento superficial? professor, Diga. é porque eu estava lendo o conteúdo do senhor ontem e eu fiquei com a dúvida. A infiltração, ela não pode ser considerada uma interceptação, não? Não, são conceitos diferentes. Interceptação é uma coisa, infiltração é outra coisa. É porque eu achei que se dividiam na parte que fica e na parte que escoa. Aí, para mim, na minha cabeça, eu fiquei entendendo como se a infiltração fosse um tipo de interceptação. Mas não é, né? Tem gente que está dentro da Unifor e tem gente que está fora da Unifor. Não é? Tem gente que está fora da Unifor, tem gente que está dentro da Unifor. Do pessoal que está dentro da Unifor, alguns estão na biblioteca, outros estão no centro de vivência. Centro de convivência. Quem está na biblioteca está no centro de convivência? Não. Então, quando eu digo que IA e a interceptação mais a infiltração é o que não escoa, eu não estou dizendo que o IA é igual a FA. Você entendeu certo. a analogia Entendi. que eu fiz? Mas entendeu a analogia? Entendi. O fato de você estar no âmbito da Unifor não significa que você esteja na biblioteca. Você pode estar fora da biblioteca. Ok? Tá certo. Quando eu somo a interceptação com a infiltração, eu estou dizendo, opa, essa é a parcela que não escoa. Mas eu não posso dizer que a parcela que não escoa seja toda de infiltração. Ok? Só será toda de infiltração se eu considerar nula a parcela de interceptação. Pode acontecer? Pode, mas é um caso excepcional, é um caso especial. Diga, Inês. Choveu, a água foi interceptada, a fração você está desconsiderando, mas foi interceptada, parte infiltrou, começou a haver a saturação do solo, ficou encharcado, aí aumentou, chegou 100% essa saturação, o solo já não está mais encharcado, ele começa a escoar essa água. Daí? É isso? O movimento é esse?
Observe, a palavra encharcamento, ela é diferente Ela antecede de o saturação. escoamento. Exatamente. Tá. Mas ela é diferente. Quando eu digo o solo está encharcado, não significa que o solo esteja saturado. Guardem Não, isso, ele porque não está saturado. isso aqui vai ser questão da nossa prova. O Ele encharcamento não caracteriza a saturação. Você diz assim, o solo está encharcado, ele está saturado? Não. Eu estou não. com sede para beber 1 litro de água. No entanto, eu não posso beber 1 litro d'água em 1 segundo. Se eu tentar despejar 1 litro de água na minha boca, eu vou encharcar a minha boca, embora eu não vá estar absolutamente dessedentado. Ainda estou com sede, mas eu vou tanta água de uma vez só que eu me encharquei. Pronto, era onde eu queria chegar. São dois conceitos diferentes. E é muito importante, Inês, até muito oportuno a sua colocação, porque é outro equívoco que a gente escuta muito por aí, até em autores assim que se apressam a escrever o texto, assim, e coloca saturação como encharcamento. São dois conceitos diferentes. Tá certo? Pronto. Mas assim, se você Tem vê... a analogia da sede, eu estou com sede para beber 1 litro de água. No entanto, se você jogar 1 litro de água na minha boca, eu vou derramar quase toda essa água e vou beber bem menos. Deixa eu dizer, aí, como é que eu tinha dito? Que o solo, antes de acontecer 100% da saturação dele, certo? Está 100% saturado, e daí começar o escoamento, antes disso, ele tem que contar a questão do tempo, não é isso? Porque como você tem que ter um tempo para... Porque essa intensidade pode ser muito alta, e o solo não tem a capacidade, naquele momento, de absorver, né, de filtrar a água. Perfeito. Mas se ele tivesse aquela mesma precipitação e com um tempo maior, talvez não acontecesse esse encharcamento. Tudo vai depender de uma série de fatores intervenientes. A condição do solo, o tipo do solo e a cobertura do solo. Veja aqui, três que eu relacionei agora. Ó. A condição de umidade do solo, se o solo recebeu água ontem à noite, parou de chover de madrugada, e agora às 8 horas começa a chover de novo, o solo está com boa parcela dos seus espaços intersticiais ocupados ainda por água. Então, ele tem uma capacidade de absorver água agora bem menor, uma capacidade bem menor do que tinha ontem, antes de começar a chuva à noite. Vocês compreendem isso? Também depende do tipo de solo. O solo pode ter uma textura mais coesa ou mais granular, e isso vai afetar a drenabilidade. Também afeta a parcela de infiltração, a cobertura do solo. Então, são três coisas que eu mencionei. Ó, uma coisa o solo é arenoso, só que ele está asfaltado. Passaram asfalto em cima dele. O solo ele está seco, mas colocaram um cimentado em cima dele. Isso afeta. Então, condição da cobertura do solo, condição de umidade antecedente do solo e textura do solo. Ok? Até aqui tudo bem? Sim. Posso prosseguir? Sim. Guardem esses conceitos. O Inês, sua participação é muito importante, viu? Enriquece muito. Obrigada. O que é que vocês observam aqui nessas duas figuras? Professor, só uma dúvida. Pois não, pode falar. Para que o solo alcance a condição de saturação, precisa haver um encharcamento nele, não? Certo. A saturação é algo que acontece após o encharcamento. Certo. Ok? O solo pode estar encharcado, porém não saturado. No entanto, é impossível você ter um solo saturado sem que ele esteja encharcado. Você compreende? Mas se um solo está encharcado, após toda a infiltração dessa água, esse solo vai se tornar saturado? Se ele está encharcado, porém ainda não saturado, ele ainda vai receber água de infiltração para se tornar saturado. Mas eu digo, se o solo, por exemplo, aquele solo está saturado,
quando toda essa água que está causando esse encharcamento, ou o solo está encharcado, quando toda a água que tiver causando esse encharcamento for infiltrada, esse solo vai se tornar saturado? Essa é a minha pergunta. Não, pelo contrário. Se você tem um solo encharcado e esse solo encharcado ele tem a sua água deslocada no interior, você está aumentando a capacidade de novo ingresso de água. Compreenda a analogia com uma pessoa que esteja com sede. Eu tenho sede para beber 1 litro de água e dessa forma aplacarei a minha sede. Vamos falar grosseiramente, só para entender, só falar grosseiramente para entender, de maneira bem rasteira. Digamos que com 1 litro de água eu encha todos os meus poros. Estou fazendo analogia grosseira, ok? Mas se você me entregar uma água para que eu beba em 1 segundo, eu vou dizer, eu vou me encharcar de água, mas não vou matar a minha sede. Eu me encharquei de água. Opa, mas depois que eu me encharquei de água, eu engoli aquela água, e aí eu passei a estar saturado? Claro que não. Aí você pode me dar a parcela adicional de água. Digamos que eu preciso de 1 litro de água. Se eu me encharquei com 0,2 litro, quando essa quantidade de água infiltrar no meu corpo, eu ainda consigo beber quanto? 0,8 litro. Eu não posso dizer que quando essa água que me encharcou desceu para o meu organismo, eu me tornei saturado. Pelo contrário, eu só vou saturar quando eu tiver todos os meus poros, o meu espaço intersticial ocupado por água, e isso demanda 1 litro. Ok? Você entendeu? Ok. Mas entendeu mesmo? Sim, sim. Explique aí com as suas palavras, para ver se eu entendo. Que não é porque o solo está... Começa do começo. A diferença entre encharcamento e saturação. Saturação é quando todos os poros do solo estão ocupados pela água, né? Todos os poros estão ocupados pela água. E a saturação... Faça o fechamento do raciocínio. Desenvolva o seu raciocínio e coloque um ponto nele. Não é a minha dúvida foi respondida. Não. Porque... Eu pedi apenas que você reexplicasse o que você disse que entendeu para que eu faça essa checagem, só isso. A diferença entre encharcamento e saturação, qual é? Encharcamento é quando uma parcela da água está ali sem filtrar. E a saturação é quando o solo não consegue mais absorver, né, a água. A maneira mais simples de a gente entender o encharcamento, como é que eu identifico que o solo está encharcado? Quando é que o solo está encharcado? Quando tem água na superfície. Basta ter água na superfície e ele já está encharcado? Não, a maneira mais fácil de identificar é quando tem água na superfície. Exatamente. É simples. Às vezes, com analogia, você compreende bem mais. O solo está encharcado quando a água está chegando e não está ingressando. Ou seja, ela está se dispondo para promover escoamento superficial. Ok? Tá certo? Nessa figura, onde é que está a quantidade de água escoada? Eu quero identificar a escoada. Essa área rachurada aí. Essa área aqui corresponde à quantidade de água que escoou. Por que escoa? É muito simples a gente compreender. Veja que a capacidade de infiltração ela é menor, não é não? Capacidade de infiltração é menor do que a quantidade de água que eu estou recebendo. Olha aqui, eu estou recebendo nesta quantidade e esta é a capacidade de infiltração. Então, essa diferença entre o que eu recebo, você está me entregando 1 litro de água, mas você diz, beba em 1 segundo. Eu não consigo beber 1 litro de água em 1 segundo. E aí, tudo o que excede a minha capacidade de absorver água naquele intervalo de tempo,
se transforma em água que vai para fora e vai ser desperdiçada. E no caso aqui, vai se transformar em escoamento. Olhando para esse gráfico, eu só posso afirmar que dentro dessa área rachurada, o solo se tornou encharcado, né? Eu não posso afirmar que ele atingiu a saturação. Exatamente. Veja como a coisa evolui, né? Primeiro encharca, depois satura. Tá certo? Olhando para essas duas curvas, a coisa fica bem mais clara, porque a figura está bem mais limpa. Eu tenho dois traçados, um na cor verde e outro na cor vermelha. A cor vermelha é uma curva mais organizada, assim, mais fácil de traduzir numa equação matemática do que essa curva verde, né? Essa curva verde tem hora que ela... Professor, mas ela pode também saturar e depois encharcar, não? Se a gente tiver uma chuva mais longa, se tiver uma chuva mais longa e menor intensidade, né? Você não já viu um solo saturado e depois ele se tornou seco, não? Meu solo está saturado, ele não tem mais nenhum espaço dentro. Depois ele secou. Depois, digo assim, ele pode saturar e depois encharcar, não? Ele pode primeiro saturar e depois encharcar, não? Ele encharca, ele satura, depois ele... Depois mas ele... o processo de encharcar e depois saturar é porque é uma chuva intensa e o tempo é curto, não? Se eu tiver um tempo de chuva longa e uma chuva pouco intensa, ela vai saturar e depois que ela vai encharcar, não? Não tem, não, isso é impossível. Ó, veja que o S é sempre antecedido com o E. O E é de encharcamento. Ó, é impossível isso. Ó. É impossível eu ter primeiro todos os solos, todos os espaços intersticiais ocupados por água, e só depois é que começa a escoar. O que você está dizendo é que eu teria de esperar todos os espaços intersticiais serem preenchidos por água para só a partir de então haver o escoamento. Né? Exato. Okay? Do jeito que você fala, seria primeiro satura e escoar. E não é isso que nós mostramos aqui. O escoamento acontece a partir do encharcamento. Não precisou saturar. Ok? Você compreendeu? Não houve necessidade de saturar o solo para que houvesse o escoamento. Ok. Mostra essa curva tracejada na cor verde. Essa curva é o valor real da infiltração. É o valor que eu tenho efetivamente de infiltração. Aqui é expresso em milímetro por hora. Já a curva vermelha é uma curva mais bonita, é a curva mais elegante, matematicamente mais fácil de você representar. Essa aqui é a curva do modelo, que a gente vai chamar de modelo ortoniano, modelo de Orton. Modelo de Orton. E essa curva, ela sugere que equação matemática, Ivens? Qual a equação que você sugere? A vermelha? Essa vermelha de Orton, que eu estou indicando aqui. A exponencial, não? Exponencial. Exponencial, vamos dizer, decrescente, né? Sim. Exponencial decrescente. Ô, Débora? Débora? Oi, professor. Tudo bem, Débora? Tudo. Débora, você sabia que tirou a maior nota no quiz da semana passada? Não. Pois é. Pois, Débora, me diga uma coisa. Oi. Caracteriza uma curva exponencial decrescente? Como assim caracterizar? Na matemática, eu digo que y é uma função de x. Y é uma função de x. X é uma variável
variável independente e y é uma variável dependente. X é a variável independente e y é a variável dependente de x. Então, eu digo que y é uma função de x. Como é que eu caracterizo matematicamente uma função exponencial decrescente, como essa vermelha aqui, que o Ivens identificou? É um sobre. É um sobre x, né? Eu acho que é. Y igual a 1 sobre x, não? Não lembro Quando direito. você tem y igual a 1 sobre x, você tem uma função hiperbólica, que é a curva essa aqui. Ok? Quando você tem a função y é igual a 1 sobre x, essa função é hiperbólica. O gráfico é uma coisa assim. Ok? Ah, tá, porque eu tava achando parecida com essa aí. É parecido. É parecido. Mas o problema é que nem tudo que parece é. Tá certo? Certo. Por que não poderia ser essa curva? Não poderia ser essa curva? Porque essa curva, 1 sobre x, não intercepta o eixo da jornada, que essa aqui intercepta. Concorda? Concordo. É impossível. Ok? Se você colocar 1 sobre 0, daria infinito. Né? Não pode ser. Vou riscar, você permite? Uhum. Então, eu vou fazer aqui um risco, tá certo? Mais uma chance. Se você não responder, eu vou perguntar a Ana Geolini. Eu posso chutar? A Heloísa. Eu posso chutar. A Heloísa não respondeu, eu vou perguntar a Thaís. Se a Thaís não respondeu, Posso chutar errado? Hein? Eu posso chutar? Você sabe o que é chute? Você sabe o que É falar algo que eu acho que é certo, mas pode estar errado, não? Você sabe o que é chute, Armando? Alô? Roberta? Oi. Roberta, você sabe o que é um chute? É uma incerteza. Pois diga. Pois diga aí para mim. Mas bem rápido, a gente... Ah, pessoa, sei não. Você não disse que com certeza? Não, é uma incerteza. Você não sabe se vai dar certo ou não. Não, o que é que significa chute? Porque Débora perguntou se podia chutar. Eu digo, pode, claro que pode. Claro que pode. É o Neymar chuta. Chute é um cálculo hipotético, universal, teoricamente embasado. Você pode chutar? Pode, mas tem que chutar para acertar o gol. Não é chutar para o meio de campo, tá certo? Chutar para acertar o gol. Então é um cálculo hipotético, é universal, porque todo mundo chuta. Você pega lá no Japão, o pessoal chuta. Na Tailândia também. E você tem um embasamento para fazer um chute, né? Quando eu vou falar sobre uma curva e peço que você me identifique a expressão matemática, eu quero que você responda com um embasamento teórico, tá certo? Teoricamente embasado. Ok? Então, eu vou voltar aqui a Débora. Débora, aí na sequência, vai ser a Débora, como foi que eu disse depois? A Débora, depois a Heloísa, depois a Thaís, depois a Inês, né? Vamos lá, Débora, bem rapidinho. Y igual a x mais 1 sobre x? Não. Então... Então, passe, quem é a segunda aí que eu falei, eu esqueci a sequência. Heloísa Borton. Heloísa, lá de Tianguá. Bem rápido, Heloísa, por favor. Heloísa não falou hoje ainda. Oi, professor. Cadê o Lucas? Tá aí, tá? Estou sim, professor. É porque eu estou pelo telefone da minha mãe, que eu estou no trabalho. Tá bom. Então tá certo. Ô, Júlia, o Rodrigo foi contactado, ele faltou a aula passada. Foi, professor, eu coloquei lá para ele e para o Ivens, só que só o Ivens respondeu. Entre em contato direto com ele, sim, porque eu quero saber até se aconteceu alguma coisa que eu tenho que relatar para a coordenação, tá certo? Assim, se houve Tá certo, vou mandar. Alguma falha no torpedo, será que ele não está recebendo? Será que ele está... Tá certo? Porque isso tem que... Tá certo? Você me dá esse retorno? Vou mandar mensagem para ele.
Pois é, aí você diga para ele dar uma resposta, porque, inclusive, ele faltou na semana passada, né? Tá certo. E é muito importante que haja esse acompanhamento, né? Deixa eu perguntar, Heloísa, cadê a Heloísa? A Heloísa não falou ainda hoje. Oi. Diga, Heloísa, qual é a sua equação aqui? Professor, não sei não. Uma equação exponencial. O que é que caracteriza uma equação exponencial? Esse f de x tem que ser elevado a algum número, não? É que o x, que é o meu Ah, argumento. elevado a x. Opa! Exatamente. Por enquanto, a resposta está. Por enquanto, não está completa, não. Quando eu tenho y igual a elevado a x, significa exponencial, ou seja, a minha variável independente, o meu argumento de entrada, o meu input, ele aparece como expoente. Por isso que a equação é exponencial. Mas o Ivens disse que, além de ser exponencial, ela é decrescente. Ela é decrescente. Se ela é decrescente, significa o quê? Pode dizer, Heloísa. Eu coloco aqui um sinal negativo, né? Ok? Sim. O y é igual a A vezes, ou a A elevado a menos x. E eu poderia organizar isso aqui de uma maneira bem genérica. Eu poderia dizer que essa equação aqui, B vezes A elevado a menos 6x, C vezes x. Essa é a equação exponencial decrescente. Preserva o comentário que eu fiz há pouco, preserva, porque o A está tendo como um expoente algo referente à variável independente x. E essa variável aparece com sinal negativo. Ok? E aí, de maneira mais genérica, eu coloquei um coeficiente b e coloquei um coeficiente c no expoente. Nós vamos usar aqui uma equação chamada equação ortoniana para representar. Eu vou mostrar a fórmula dela. Olha aqui. Onde é que está o meu x nessa equação? Meu x. Olha aqui, vou voltar bem rapidinho. Mas é só um segundo para ver e eu. Ok, olha aqui. Onde é que está o meu x? Meu x é o tempo. Não é não? Voltando. Não é? A minha variável independente é o tempo. Olha aqui o tempo. Tá? O meu x é o tempo. E o meu y é o quê? É a infiltração. Meu y é a infiltração, meu x é o tempo. Veja a coerência com o que está dito na matemática. A matemática me diz que para ser exponencial negativo, eu tenho que ter o sinal negativo, está aqui, e tenho que ter a variável independente como expoente. E aí, quem é quem nessa expressão matemática? Capacidade de infiltração no tempo t. Eu estou dizendo que a capacidade de infiltração varia com o tempo. E varia como? Segundo uma exponencial decrescente. Fc é a capacidade de infiltração final ou capacidade de infiltração crítica. A Thaís está aí, tá, Júlia? Tá não, professor. Tá não? E a Júlia? Eu tô. Júlia, quando o tempo é infinito, quanto vale o F? Quando o tempo é infinito, infinito é um 8 deitado, né? Sim. Quando o tempo é infinito, quanto vale o F?
O F é igual a quanto? Esse F bem aqui, vale quanto? Quando o tempo... Eu acho que ele vai valer a capacidade de infiltração inicial com Quando o tempo é infinito, vai ser a capacidade de infiltração inicial ou final? é a final. Final. Porque eu vi FC, eu fui olhar na tabela e ali foi a do F0. Mas é a final. Não estava escrita não a resposta? Sim. É porque eu li o de baixo, professor. Eu fui olhar o UFC, só que eu li o do F0, do FO. Olha aqui. Se eu não colocasse essa legenda, colocasse só a expressão matemática, você diria, opa, quando o T é infinito, essa parcela bem aqui tende a zero, não tende não? Sim, tende. Aqui tende a zero. Todo o meu parêntese multiplicado por zero vai ser quanto? Zero também, né? Zero. Aí vai ser só a final. Foi isso mesmo. Não é verdade? Não é verdade? Então, fiquem tranquilos. A mensagem, ela é clara. A gente tem que ter atenção, ok? Tranquilo? Entendi. Pessoal, as causas ou os aspectos que vão intervir na maior ou menor capacidade no campo estão relacionados aqui como fatores. A condição da superfície, quando eu falo condição, é o estado atual da capa do solo. O tipo do solo, ou seja, a textura e a estrutura. Como é que eu altero a estrutura sem alterar a textura? Na engenharia, como é que eu altero a estrutura do solo sem alterar a textura? Gabriel, como é que eu altero a estrutura? Você já fez mecânica dos solos? Sim. Como é que eu altero a estrutura do solo sem alterar a textura do solo? Alterar a estrutura sem alterar a textura. Qual é a resposta? Pode ser com aquelas máquinas, né? Isso, fazendo o quê? Fazendo a compressão no solo. Como é que a gente chama? Compactação. Compactação. Ok? Compactação. A compactação, você altera a estrutura, ainda que a textura seja mantida. Condição do solo. O solo está coberto, ou o solo está descoberto, o solo está sombreado ou não está sombreado, o solo está úmido antes do início da chuva, ou o solo está seco. A carga hidráulica. O que é carga hidráulica? Lá na hidráulica é a diferença de nível d'água. Se eu tenho muita água em cima do solo, eu tenho aqui na figura, eu tenho aqui o chão, o nível do solo. Aqui, dentro do solo, aqui, fora do solo. Se eu tenho muita água aqui em cima, fazendo muita pressão, significa que eu tenho uma carga hidráulica alta. Quanto menor essa lâmina d'água sobre o solo, menor a carga hidráulica. A temperatura, quanto maior a temperatura, mais fácil de infiltrar. Presença de fendas, canais biológicos. Quando você tem, Inês, canais biológicos feitos, por exemplo, pelos anelídeos. Sim. Formiga, cupim, tudo faz. Mas eu estava lembrando, era de os anelídeos. Sim. Anelídeo? Importante. Importante para a agricultura. Muito. Olha aqui, Gabriel, compactação do solo, ok? Quando eu pergunto, a resposta já está aqui, né? Tá vendo? Estrutura do solo é alterada pela compactação, ok? Além da compactação usando máquinas, eu posso ter compactação pelo pisoteio dos animais. Além da compactação por máquina e pelo pisoteio dos animais, eu também tenho a água que vem com carga, com peso.
e a água da chuva também consegue compactar o solo, por incrível que pareça. E não é tão incrível, não, porque quem viaja pelo interior, quem já foi à zona rural, sabe que a chuva compacta o solo, né? Por isso que a gente tem que administrar com muito cuidado, com muita delicadeza essa água, porque senão isso pode trazer prejuízos grandes para o aproveitamento hidroagrícola ou mesmo para o aproveitamento daquela superfície para edificação. E a cobertura vegetal, né? Quanto menor a capa vegetal, mais fácil ou mais difícil de infiltrar, como é. Quando eu tenho a cobertura vegetal removida, isso favorece ou desfavorece a infiltração? Desfavorece. Solo nu e tenho um solo gramado. Em qual das duas situações eu tenho maior infiltração? Solo gramado. Vou colocar tudo isso em prova, viu? É só para a gente antecipar. Mas como é? A infiltração é maior no solo nu ou no solo gramado? Infiltração. Bem rápido. Professor, Pode dizer, bem rápido. professor, esse assunto ele vai cair na prova da V1? Depois a gente trata disso. Vamos responder a pergunta. Depois a gente trata disso. Beleza. Depois a gente trata de prova. A gente vai falar sobre prova ainda, mas não nesse exato momento. A cobertura vegetal, se ela existe ou se ela não existe, qual é o impacto que isso traz no processo infiltrativo? Roberto, Oi, professor. qual é a resposta? Sei não, professor, não me pergunte não. Professor, se não existe, a infiltração vai ser maior, não? Se não existe a capa vegetal, aumenta ou diminui a infiltração? Eu acho que se não existe, diminui a infiltração, né? Eu também acho. E a infiltração, por quê? Porque eu vou ter a compactação do solo pela ação de chuva. E essa ação de chuva pode levar a processos erosivos. Se você tira a capa do solo, a capa vegetal, você vulnera o solo se torna mais suscetível a processos erosivos, ou seja, isso vai dificultar a infiltração e vai favorecer o escoamento. Você preserva a Professor, já são 9, viu? Eu vi agora, 9:03. preserva a capa vegetal, você favorece a infiltração, ok? Muito bem. Pessoal, aqueles parâmetros, eles variam conforme o tipo de solo. Vocês viram, isso aí fez parte, inclusive, da nossa lista de exercícios anterior, aquela que vocês já entregaram, que no modelo do CS, nós consideramos 4 tipos de solo, A, B, C e D. Sendo que o D é o que maior escoamento e o A é o que favorece mais infiltração. Então, quando a gente fala A, B, C, D, é nessa sequência. O A é mais para infiltração e menos para o escoamento superficial. O D, no outro extremo, é mais para o escoamento e menos para a infiltração. Vocês compreendem? Então, vamos compreender que há uma sequência A, B, C e D. Qual é o que mais favorece a infiltração? É o A. Qual é o que mais favorece o escoamento? É o D. E ao longo dessa sequência, A, B, C, D, a gente tem uma evolução de A para D, aumentando cada vez mais o escoamento. De D para A, aumentando cada vez mais a infiltração. Aqui são exemplos, né? Solos A, B, C e D, a capacidade de infiltração inicial e a capacidade de infiltração final, né? A capacidade de infiltração final, evidentemente, é sempre menor. Ô, Júlia. Oi, professor. Uma questão que eu coloquei na prova do ano passado, e o aluno falou assim, professor, mas isso a gente estudou em sala de aula?
Eu digo, não. A pergunta foi a seguinte. A pergunta foi a seguinte, valendo nota na prova. A capacidade de infiltração final é maior, menor ou igual que a capacidade de infiltração inicial do solo? Ela é menor, afinal. Aí, quem estudou, acertou. Não é não? Sim. Aí você diz, mas como é que eu vou saber? Eu não tinha essa tabela. Não, não precisa ter a tabela. Basta lembrar que a curva é Decrescente. decrescente. Então, começa grande e termina pequeno. Ok? Ok. Mas teve um aluno que achou que a questão era uma pegadinha. Eu perguntei simplesmente qual o maior, o FO ou o UFC, né? Tá certo? E aí, o modelo SCE, só para a gente concluir rapidinho, esse gráfico aqui significa o quê? Agora eu quero, faltam 5 minutos para terminar, eu quero que vocês respondam com muita rapidez. Podem abrir os microfones aí, mais rapidez. Agora é VaptVupt. Essa figura representa... Seria todo grama, não? Essa figura representa o quê? Minetograma. Enquanto ela não representa nada. Poderia ser até um castelo, né? Por enquanto ela não representa nada. Ela só vai começar a representar alguma coisa quando eu disser que no eixo das abscissas eu tenho o tempo e no eixo das ordenadas eu tenho precipitação. Vou voltar, ok? Vou voltar. A figura em si ela não representa nada. Oi, você já leu O Pequeno Príncipe? Se eu já li? Sim. Já li há muito tempo. Pois o que é que significa essa figura aqui? Para alguns pode ser um chapéu, mas para outros pode ser uma cobra que engole um elefante. Isso. Então eu pergunto aqui. O que é que significa essa figura? Depende do referencial aí. Opa, agora sim. Agora você vai ter condição de responder. Olha aí, eu disse que no tempo a precipitação varia conforme esse gráfico. Ao longo do tempo, a precipitação varia conforme esse gráfico. E aí, esse gráfico tem um nome. E o nome agora é o gráfico da chuva, representa a chuva. Como é que a gente dá o nome do gráfico que representa a chuva? Hietograma. Pode abrir os microfones. Como é o nome do gráfico que representa a chuva? Pode dizer. Armando? Hietograma. Hietograma, muito bem, hietograma. Esse é o gráfico que representa a chuva. E aí nós representamos aqui as três parcelas de chuva. Esta aqui é a que a gente chama de precipitação ou abstração inicial ou perdas iniciais, ok? Essa parcela aqui é a parcela das perdas iniciais ou interceptação ou abstrações iniciais. Esta outra parcela agora em vermelho, que eu estou marcando aqui, se refere à infiltração. E o que sobra, o que excede, Júlia, a prestação excedente é aquela que nós chamamos de efetiva, que vai se transformar em escoamento superficial. Okay? As perdas iniciais, infiltração e prestação efetiva. Deixa eu perguntar a vocês, do vídeo que vocês assistiram hoje, alguns assistiram ontem, eu vi que alguns já tinham assistido ontem, mas outros assistiram hoje. Vocês entenderam qual a metodologia para a gente calcular a prestação efetiva? Nosso propósito é calcular a precipitação efetiva. Como é que eu calculo a precipitação efetiva? Eu sei que a precipitação total corresponde à parcela de perdas iniciais mais a parcela de infiltração mais a parcela de precipitação efetiva. São três parcelas, o azul, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde. Como é que eu calculo a precipitação efetiva? Para isso, eu preciso saber quanto choveu. Como é que eu sei quanto choveu? Ou medindo a chuva, ou elaborando o hietograma. Eu posso elaborar o hietograma com base no método dos blocos alternados. Como é que eu estimo a precipitação efetiva? Podem dizer.
Podem dizer. P menos IA menos FA. Certo. Então, eu posso dizer que a prestação efetiva é igual à prestação total menos as perdas iniciais, interceptação, menos a parcela de infiltração. Agora, para calcular a quantidade de infiltração, eu tenho que ter um modelo. Esse modelo é qual? Esse modelo que eu estou representando aqui, ele é sugestivo de uma curva exponencial decrescente. Vocês concordam? Todos concordam? Então, isso aqui eu domino. Desde que eu saiba os fatores de ajuste, eu domino essa curva. E a parcela de perdas iniciais, como é que eu faço? Eu vou estimar a partir de um conceito que vocês assistiram no vídeo. No vídeo, vocês encontraram uma coisa chamada S, né? Vocês entenderam o significado do S no filme? Assistiram a um filme, entenderam? Retenção. Exatamente. É a retenção potencial do solo. O solo consegue reter. Vejam a analogia com a sede. Veja com a analogia que nós fizemos sobre a capacidade do solo de reter, de segurar a água. O S é um parâmetro do solo. O S, eu posso estimar as perdas iniciais. O modelo, ele sugere, e aí é uma sugestão, e na ausência de coisa melhor, costuma ser obedecida. A parcela de interpretação é 20% do S. Guardem essa informação, viu? Não é para decorar, é para entender. A parcela de perdas iniciais corresponde a 20% do S, e o S é a retenção de água no solo. Com o IA, eu consigo determinar a prestação efetiva acumulada. Prestação efetiva acumulada é igual a prestação total menos as perdas iniciais elevado ao quadrado dividido pela prestação total menos a interceptação mais o S. Vocês entenderam como foi que nós chegamos a esta fórmula? Todos entenderam? Todos entenderam no filme como nós chegamos a essa fórmula? Sim. Nós chegamos a essa fórmula? Sim, sim. Gabriel? Ative bem o Gabriel aí para comentar. Oi. Comente, você entendeu como nós chegamos a essa fórmula? Essa fórmula foi deduzida. Você entendeu como nós chegamos a ela? Não muito bem, professor. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão assistir ao vídeo, nós vamos prosseguir na quinta-feira, mas na quinta-feira eu peço a todos vocês, que acompanhem no vídeo como nós chegamos a essa fórmula. Na quinta-feira, nós vamos começar exatamente cobrando esse desempenho de vocês, tá certo? Ok? Vou pedir que cada um de vocês assista. O vídeo é bem curtinho, mas vocês podem voltar, podem parar, tá certo? Ele é bem rápido, mas você pode assistir tantas vezes quantas forem necessárias. Você pode parar o vídeo para entender a sequência. E aí, na quinta-feira, Júlia, eu queria que você me lembrasse para a gente começar exatamente da fórmula do modelo SS, tá certo? Ok, Júlia? Tá certo, professor.